Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, que alegria poder estar de volta aqui em Fort Myers, nessa igreja abençoada, para juntos adorarmos e bendizer o nome do Senhor, ver essa juventude abençoada e poder fazer parte, pelo menos, do culto em ações de graças pelo congresso maravilhoso, nesse segundo congresso de jovens e adolescentes. Nós adoramos ao Senhor por esse privilégio. Nesta feita, me faço também acompanhar eu e minha esposa, do meu pai, que serve ao Senhor como diácono na Assembleia de Deus em Resplendor, Minas Gerais. Tem mineiro aqui também? E muito poucos rondonenses ganhou. Mas nós adoramos ao Senhor, por esse privilégio tão grande de retornar aqui na casa de Deus. Sem mais delongas, abra sua Bíblia no texto proposto pelos jovens e adolescentes, 12 e 14 de Hebreus. E nós não vamos demorar muito tempo, meus irmãos, mas seremos bem breve nessa nossa fala nesta noite. Capítulo 12, verso 14 da carta aos Hebreus. Vamos ler todos juntos? Sei que os irmãos já ouviram bastante, esse texto, mas vamos continuar dentro dele, porque eu tenho certeza que o Senhor ainda tem coisas para falar conosco dentro desse texto bíblico. 1, 2, 3. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Pode tomar o seu assento nessa noite, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. É bom estarmos na presença do Senhor. Nada melhor do que podermos estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. O apóstolo, ou melhor, o escritor aos Hebreus, ele traz para nós esse texto sagrado que está inserido exatamente no capítulo 12 da carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem foi que escreveu a carta aos Hebreus, mas com certeza era um homem inspirado por Deus e deixou para nós esta preciosidade. E o tema proposto pelos jovens foi santificação. E o escritor aos Hebreus está dizendo que sem esta santificação, ninguém pode ver o Senhor. Nós podemos extrair um tema desse texto sagrado que diz o seguinte: vivendo em paz, ou viver em paz e em santificação é o caminho para que nós possamos ver Deus. Se existe um caminho pelo qual nós podemos ver Deus, encontrar-se com Deus, da santificação. E não só a santificação, mas seguir a paz com todos. Dois elementos existem nesse texto sagrado. Primeiro elemento, diga comigo, paz com todos. E o segundo elemento é santidade. Sem esses dois elementos, nós jamais prosseguiremos ou jamais conseguiremos a ver a face do Senhor. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, a gente está vendo Paulo exortar os cristãos e na verdade quando o escritor aos Hebreus escreve esta carta, eu tenho para mim que é Paulo, mas quando o escritor aos Hebreus escreve essa carta, ele está exatamente mostrando a transição, ou a saída, ou a passagem da saída do contexto hebraico, do contexto judaico, da velha aliança, para a nova aliança. Haja visto que se você for ler toda essa carta, você vai perceber que quem a escreveu tem um alto conhecimento, ou um profundo conhecimento da cultura hebraica. Não só da cultura hebraica, mas também das leis. E por sinal, o apóstolo Paulo era um doutor da lei. Então nós extraímos dessa carta lições importantíssimas, mas essas lições elas são direcionadas para os cristãos da nova aliança, visto que o escritor está mostrando a transição da saída da lei para a saída da graça. Então não existe nenhuma dúvida
de que quem escreveu a carta tinha dentro de si o desejo de mostrar que o caminho agora a seguir não era por visão, mas era por fé. Não era simplesmente por cumprir ditos da lei. Não, agora era para ter uma lei dentro de si, pela qual ele vai ser guiado não por uma letra, mas pelo Espírito de vida que passa a habitar dentro daqueles que aceitam Jesus como Salvador. Há uma diferença entre você seguir os ditames da lei e entre você seguir o Espírito, que é o Espírito Santo de verdade. Qual é a grande diferença? É que a diferença está em que a lei de Moisés, ou a lei, ela vai simplesmente mostrar para nós o pecado, ela vai mostrar aonde que nós pecamos, ela vai revelar para nós a nossa natureza pecaminosa. A lei vai mostrar para nós que nós somos impuros, que nós não temos condições. Ela vai mostrar para nós as nossas imperfeições. E nada mais do que isso. Não vai abrir uma porta para a gente se livrar dessas imperfeições. Não vai abrir uma porta para a gente se livrar dos pecados que nós cometemos diariamente. Porque o apóstolo São João diz que se dissermos que nós não temos pecado, já nos fazemos pecadores. A lei simplesmente aponta para o pecado, mas o escritor aos Hebreus, ele está mostrando que nós agora devemos deixar toda a lei num sentido para trás e corrermos a nossa carreira, e ele diz com paciência para o ditame da lei, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Você pode adorar o Senhor nessa noite, porque você foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo através da fé. A salvação agora, o escritor, ele diz no versículo 15 o seguinte: tenha cuidado que vocês não sejam privados da graça. Ele tinha uma preocupação tão grande, o evangelista Clemson, porque até aqui o povo, Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha morrido na cruz do Calvário, Jesus já tinha rasgado aquela morte sacrificial, rasgou o véu de alto a baixo, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, porque não foi o homem que rasgou o véu, foi Deus que rasgou o véu. A iniciativa foi divina, veio de lá, e ele rasgou o véu, porque o véu não permitia que ninguém ultrapassasse o véu para ir no Santo do Santo, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas agora o sumo dos sumos, o sumo do sumo sacerdote, o Cristo vivo, o Senhor dos senhores, ele desceu na terra e ele entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, rasgou o véu e disse: segue-me. Quem anda por fé, anda porque segue a Jesus. E é isso que ele disse, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A fé, sabe o que a fé faz conosco? Lá e agora posso afirmar, Paulo escrevendo no capítulo 2, o versículo 8, ele exatamente fala da graça. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não vem das obras, não vem vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa salvação vem de Jesus. E é interessante que essa salvação, ela só nos alcançou porque recebemos o perdão dos nossos pecados. Esses pecados que nós havíamos cometido, ou esse pecado, vamos colocar no singular, que nós havíamos pecado e cometido, impediu-nos. E isso o próprio apóstolo diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado passou a imperar a morte. O que nós tínhamos como recompensa da nossa vida,
da nossa vida pecaminosa, era o que está escrito em João 6:23, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sim, a primeira parte diz: o salário do pecado é a morte. Toda a humanidade, independente de quem quer que seja, tinha que provar a morte para receber como salário por causa do pecado. Mas a Bíblia Sagrada continua dizendo: o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dom gratuito de Deus vem por causa da sua graça. Dom gratuito de Deus se recebe por causa da nossa fé. Dom gratuito de Deus recebe por causa do sacrifício expiatório. Era eu que deveria estar morrendo na cruz, era você que deveria pagar pelos seus pecados. Mas se eu pagasse, não seria puro, mas o sacrifício de Jesus foi puro, agradou ao Pai, e o meu pecado foi limpo, o seu pecado foi limpo, perdoados. Mas a salvação é processual, ela é um ato. Lembra do ladrão da cruz? Ele morreu, estava lá crucificado. Tem um hino, se eu não me engano, Daniel e Samuel, não sei se é Daniel e Samuel, mas diz que o melhor, Daniel e Samuel, o melhor lugar para aquele ladrão estar era exatamente naquele momento na cruz, ao lado de Jesus. Porque foi ali que ele encontrou a salvação na última hora da sua vida. Ele olha para o meio e diz: esse homem nenhum mal fez, eu era pecador, eu era um ladrão, eu roubei, mas esse homem nenhum mal fez. Ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A única coisa que nós dependemos para alcançarmos a nossa salvação é a nossa fé. E o escritor aos Hebreus, ele está exatamente mostrando que para que nós possamos ser salvos, precisamos permanecer na fé. E essa permanência na fé, ela nos dá duas coisas, ou através de duas coisas: é perseverar em paz com os irmãos. Escuta isso: perseverar ou permanecer em paz com todos, com os irmãos em tudo, e seguir a nossa santificação. Ter paz, irmãos, olha aqui para mim, é um estado de espírito. Ter paz é um estado de espírito. E o texto sagrado diz: ter paz com todos. Se depender de nós, outra vez ele diz: tenhais paz com todos. Se depender de você, tenha paz com todos. Significa dizer: não deve partir do meu coração, do seu coração, qualquer dúvida, ou qualquer anomalia, ou qualquer guerra, ou qualquer oposição, ou qualquer antagonismo contra aquele que está do seu lado, que pode ser chamado de seu próximo. Jesus mostra isso contando a parábola do bom samaritano. Quem é o seu próximo? É aquele que está bem próximo de você. E dentro da igreja, quem é o nosso próximo? Está sentado do nosso lado, é o nosso próximo. Devemos amá-lo, mas pastor, é difícil de amar. E quem foi que falou que amar é fácil? Quem é que te disse, tentou te convencer que amar é fácil? Talvez seja uma das coisas mais difíceis que possa existir, é amar. E nós podemos provar isso. Você acha que foi fácil Jesus morrer na cruz? Ele mesmo no Getsêmani, vendo e antecedendo a morte em que ele iria enfrentar, sozinho ele se retira, dobra o joelho e ora: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Sabe qual era o cálice? Ele morrer por amor à humanidade na cruz do Calvário.
Mas ele foi além da sua própria dor e diz: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ali, Recalaba Xandarai. Ali, quando ele faz essa oração, parece que eu vejo o evangelista Jonathan. Ele pisa na cabeça de Satanás e esmaga para lá e para cá. Ele derrotou o diabo para que o nosso nome fosse escrito no livro da vida. Eu te pergunto nessa noite: quem tem o nome escrito no livro da vida? Quem tem, adora ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem tem, glorifica o Senhor nessa noite. Arabaxandarai. A palavra paz, do grego shalom, significa não simplesmente ausência de guerra. Não é simplesmente uma ausência de conflito. Não. Paz é harmonia. Porque você pode evitar um conflito, mas não está em harmonia. A palavra é completa. Ela é sem conflito, estando em harmonia. E é por isso que o texto diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você prestar atenção no texto, você vai perceber o seguinte: olha o que o texto diz: segui a paz com todos e a artigo definido, define santificação, vírgula, ele não coloca sem as quais, ele diz sem a qual. Não se refere à paz e à santificação, se refere à santificação. Ele disse sem a qual quem? Santificação, que está bem num sentido imediato. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Por outro lado, ninguém pode ter santidade se não tiver paz com todos. Oh, aleluia. Você está entendendo nessa noite a palavra? Muitas vezes nós passamos por cima do texto bíblico, não vemos o que está nas entrelinhas e não vemos o que o Espírito Santo quer falar conosco. Mas olha o seguinte: não é harmonia traz em nós a paz, ou contém em nós a paz e contém a santificação. A paz é um estado de espírito, enquanto a santificação é um processo contínuo. Isso significa dizer que você precisa exercitar a sua fé em paz. Isso significa dizer, se é processual, não significa que hoje você está igual amanhã ou amanhã igual ontem. Nossa vida é cheia de altos e baixos. A vida é cheia de calabouços, irmãos. A nossa vida é cheia de labirintos. Tem hora que a gente nem sabe aonde está. Sim ou não? Tem hora que a gente olha no espelho e não se reconhece. Tem hora que acontece coisas conosco que a gente pensa: Senhor, aonde o Senhor está? Sim ou não? Ou isso não acontece com você? Talvez você seja diferente dos demais, mas se perguntar a cada um aqui, se fizer um divã, se assentar, só você e ele, começar a perguntar como é que foi o seu dia ontem, anteontem, como é que você está passando, você possivelmente ouvirá coisas que nem queria ouvir. É porque a nossa vida, ela é assim. Enquanto estamos pisando nessa terra, somos seres frágeis, fraquíssimos. Mas uma coisa é certa: o Senhor deixou uma porta aberta. Oh, aleluia. Foi Ele mesmo que disse: não tenha medo, eu venci o mundo. Eu passei pelas mesmas coisas e eu venci o mundo. Oh, aleluia. E Ele vai além e diz assim: eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você está no topo da montanha, naquele momento de fé muito grande, lá Ele está. Mas se você descer lá no fundo do vale, talvez do oceano, naquele momento que a sua fé se esvai, Ele também vai estar lá para pegar da sua mão e levantar você da situação em que se encontra. Aleluia.
É esse Deus, é esse Jesus, é esse Senhor que preparou todas as coisas para que um dia nós pudéssemos encontrar com Ele. Eu jamais conseguiria, você também jamais conseguiria, mas Ele fez tudo para que nós conseguíssemos. Tudo que precisava ser feito para a gente encontrar-se com Ele foi feito. Ele bradou na cruz: está consumado. Aleluia. Quando ele brada na cruz: está consumado, ou seja, eu terminei tudo aquilo que precisava ser feito na eternidade, ou desde a eternidade até a eternidade. E na verdade eu vejo muita gente dizer assim: a eternidade passada e a eternidade futura. Não tem eternidade passada e nem futura, tem eternidade presente. Aleluias. Aleluias. A eternidade é uma só. Tempo pertence a nós. Passado e futuro é a gente que fala para identificar, porque nós somos passageiros, mas Ele é eterno. Ele é eterno. Ele é de eternidade a eternidade. E a sua eternidade, escuta essa aqui, a eternidade dele passou para mim e para você. Aleluia. Oh, aleluia. E você pode pensar: pastor, que é isso? Isso é uma heresia, né? Não, não é não. 1 João capítulo 2, lá está escrito capítulo 3. Assim como Ele é, nós o veremos, porque nós seremos semelhantes a Ele. Aleluia. Essa semelhança aqui é que nós jamais passaremos, viveremos a eternidade. Se você quiser ver o Senhor face a face, igreja de Fort Maio, igreja do mundo, igreja de todos os quadrantes da terra, se quisermos ver a face de Jesus, vamos viver em paz com os nossos irmãos, vamos seguir a paz com todos e vamos santificar a nossa vida, que nós vamos encontrar face a face com Ele. Não vai demorar. E o escritor aos Hebreus diz assim, ó: ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Quem está esperando? Quem está esperando? Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quando eu disse que santificação é processual, isso significa dizer que você não pode achar que já está bom, ok? Olha para você no espelho quando chegar em casa e fala com você assim: ó, não estou bem ainda não, preciso melhorar. Ainda não cheguei à estatura de varão perfeito. Nós estamos em estado de aperfeiçoamento. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, meus irmãos, não tomar o seu tempo, porque a hora já se passou. Para concluir, eu quero dizer para você nessa noite duas coisas importantíssimas, dois elementos que nós extraímos desse texto e que eu disse no início. Muito obrigado. E que eu disse no início, dois elementos: paz e santificação. Diga: paz e santificação. Tenha paz. Agora, paz não é consigo mesmo só não, é paz com os outros, paz com todos, né? Até alguém diz assim, olha, alguém diz assim: eu estou em paz, pastor, eu estou em paz, mas o irmão não está em paz contigo. E nem você com ele. É preciso ter paz com todos. Depois de paz com todos, santificai-vos, sede santos, porque quem vos chamou é santo. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode perguntar assim: mas pastor, como é que se processa a santificação na nossa vida? Como é que se processa a santificação na nossa vida? Tem alguém para cantar um louvor aqui, gente? Se tiver, me ajudem aí. Como é que se processa essa santificação na nossa vida?
É fácil. O processo da santificação não é difícil. Coisas simples, às vezes nós esquecemos de nos santificar. Pastor, como é que a gente se santifica? Vou te explicar. Leitura da Bíblia diariamente. Não é coisa simples, é que a gente fica achando que é passar 24 horas por dia de joelho dobrado. Tem alguém que acha que se santificar, escuta isso. Escuta isso aqui, meus irmãos. Tem alguém que acha que santificar é viver de joelho no chão. A oração faz parte do processo da santificação. Mas a oração em si sozinha não é capaz de te santificar. Primeiro, você precisa do poder da palavra. Bíblia Sagrada. Sem leitura da Bíblia, é impossível você alcançar o caminho da santificação. Você precisa ler, está aqui, o meio, a maneira, a forma, o jeito. Oh, aleluia. É a palavra que vai purificar. O salmista diz assim para os jovens: como purificará o mancebo o seu caminho? Como purificará o jovem o seu caminho? E eu vou parafrasear: como purificará a igreja o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Primeiro passo da santificação. Diga comigo: palavra. Diga mais forte: palavra. E não é qualquer palavra, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Você precisa ler a Bíblia Sagrada. Você precisa conhecer o vernáculo santo para santificar a sua vida. Oh, aleluia. Tem alguém querendo ser santo, mas nunca lê a Bíblia? Tem gente que perde até o óculos dentro da Bíblia. Não abre a Bíblia, não conhece o texto bíblico, não sabe citar nenhum versículo. Palavra de Deus é um elemento da nossa santificação. Bíblia Sagrada é o elemento da nossa santificação. Leia a palavra, leia a Bíblia, de manhã, de tarde, de noite. Leia este livro, almoce lendo, jante lendo, vá para a cama lendo, acorde lendo a palavra de Deus. Só baixa um pouquinho, abaixa o tom, abaixa um pouquinho. Aleluia. Oh, glória. Segunda coisa, segundo elemento da nossa santificação. Aleluia. Segundo elemento da nossa santificação. Eu já estou encerrando. Fica de pé um pouquinho comigo. Só eu estou pregando em pé e você só sentado. Então fica de pé um pouquinho. Segundo elemento. Oh, aleluia. Oração. Oração. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Aí o salmista diz assim: de todo o meu coração eu te busquei. Pastor, o que é oração? Reclamar da minha situação com Deus? Pastor, o que é oração? Dobrar o joelho já entornando as minhas necessidades a Deus? Pastor, o que é oração? Reivindicar os meus direitos diante de Deus? Não, senhoras e senhores. Oração é relacionamento com Ele. Oh, rimarabachandarai, aleluia. Oração, você vai dizer o que é oração e especificar a oração da melhor maneira: é relacionamento com quem você ama. Aleluia. Quem está relacionando com Deus aqui? Quem está se relacionando com Deus aqui no processo da oração?
orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Clame ao Senhor. Carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar, orai sem cessar, de manhã, de tarde e de noite, orai sem cessar, orai sem cessar. A oração te coloca em contato com Deus. Aracai, Shekele Massuri, Mikala Mandarabahai. Quem está recebendo a graça de Deus aí na sua vida, vai recebendo. Se você puder levantar, se puder, se não puder, não faça. É só quem pode. Se você puder, levante a sua mão e adore aquele que vive e reina de eternidade a eternidade. Adore, 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 adore. Glorifica o Senhor. Eita glória! Ele machara la rapassura e me cantará barraia. Checa la basura e oh, aleluia. Aleluia. Aí você me diz assim, pastor, muitas vezes, baixa um pouquinho, baixa um pouquinho. Muitas vezes você diz assim, pastor, eu estou muito cansado. Pode baixar um pouquinho, não para de cantar, mas baixa um pouquinho. Escuta isso aqui. Eu pedi para baixar porque eu sei que o Espírito Santo vai falar com alguém aqui nessa noite. Muitas vezes a gente pensa assim, e isso acontece comigo, acontece com cada um de nós. Eu já estou cansado. É tanta espera, que as forças de orar se vão, vai embora. A gente pensa, não vou orar mais, não aguento mais. Mas olha o que o escritor diz aos Hebreus, olha o que ele diz: portanto, levantais as mãos cansadas e os joelhos vacilantes e desconjuntados. Ainda que você não tenha força, levanta a mão sem força, levanta a mão sem força, levanta a mão sem força, e ore, e clame, porque Ele virá em sua direção. Irmãos, eu estou sentindo a graça e a glória de Deus aqui neste lugar. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Terceiro elemento da nossa santificação. E eu termino aqui. Aleluia. Primeiro elemento da santificação: palavra. Segundo elemento, oração. Terceiro elemento, Espírito Santo. Ele marcha. Quando Ele vier, Ele vai te santificar. Que é isso, pastor? O Espírito Santo não veio para andar na sua frente. O Espírito Santo não veio para andar na sua retaguarda. O Espírito Santo não veio para andar do lado, nem da esquerda e nem da direita. O Espírito Santo veio para entrar dentro de você. Eita, isso significa dizer, meu irmão, que aonde você vai, é o Espírito Santo que está te levando. Aonde você caminha, os seus passos são passos do Espírito Santo. E é por isso que Paulo aos Gálatas 2:20 ele diz: não mais vivo eu, mas é Cristo que está em mim. Está aí? Jovens, o Espírito Santo está aí. Jovens, adolescentes, está aí. Põe a mão no peito, põe a mão direita no peito e diga: Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Aonde está o Espírito? Então você está num relacionamento com Deus, processual. Oh, irmãos, nós estamos caminhando para o céu. Ó, Valdinei, daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Eita, vamos chegar lá e vamos encontrar com Ele. Agora deixa eu dizer, oh, aleluia. Quando o escritor aos Hebreus escreve isso aqui, sem a qual ninguém o verá o Senhor, a visão dele era futurista. Ele estava tendo uma visão escatológica. Ninguém verá o Senhor. É no encontro do noivo com a noiva chamada igreja.
A visão do escritor ali não era momentânea, era futurista, ou seja, você tem que viver nesse processo até aquele dia. Não baixe a guarda, porque você não sabe que hora que o céu vai rasgar. Eu não sei que hora o céu vai se fender no meio. Você não sabe que hora que vai ser o toque da última trombeta. Nós não sabemos o momento em que as miríades celestiais descerá para encontrar-se com a igreja do Deus vivo que vai subir para a eternidade. Aleluias. Naquela hora, ante o toque da última trombeta, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, Paulo escrevendo aos Coríntios, e nós os vivos seremos arrebatados e juntos vamos encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o noivo da igreja, o esposo da igreja. Quem vai? 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 Deixa eu ver quem vai. Deixa eu ver quem vai. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem vai subir. Diga pro céu, diga. Oh, meu Deus. Olha do lado aí, abre o seu olho, olha do lado. Olha quem está do seu lado aí, olha quem está do lado. Dá uma olhada quem está do seu lado. Pergunta a ele se você vai. Se você não for, eu vou. Diga para ele assim, olha, se você não for, eu vou. Diga para ele, a minha passagem está comprada. Diga para ele assim, meu passaporte já tenho visto. Diga para ele assim, já recebi a cidadania do céu. Diga para ele assim, não tem fronteira para mim no céu. Você sabe aonde o céu começa? Começa dentro de você. Olha aqui para mim, eu vou lhe dizer uma verdade, anota isso. Baixa um pouquinho, escuta isso. Olha aqui, escuta isso, essa frase, guarda essa frase. Só vai entrar no céu quem o céu já entrou nele. Se o céu não entrou em você, não tem lugar para você. No céu, você não entra lá. Alai, Shekia, Naituri, Kalabashai, Enturina, Naraba, Keshoria, Saidelebia. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Poderoso Deus. Ai, ele come na chave. Chica aleluia. Poderoso Deus. Eu encerro aqui a minha participação. Agradeço aos jovens, ao pastor Reginaldo e ao irmão dirigente, irmão Claudinei, porque me chamou para estar aqui nesse agradecimento a Deus pelas festividades dos jovens e adolescentes. Muito obrigado ao Altíssimo e a todos os irmãos. Mas se você sentir no seu coração que precisa de orar, sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos encerrar orando. Oh, aleluia. Se você precisa de oração, você vai dizer, está dizendo assim, pastor, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero santificar mais a minha vida, eu quero orar mais, eu quero dar mais liberdade ao Espírito Santo. Em 4:30 do carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês estão selados para o dia do arrebatamento, para o dia da redenção. Eita glória.
Cadê os remanescentes? Eita glória! Remanescentes. Remanescentes. Você sabia que todos nós, por graça, bondade, misericórdia de Deus, somos todos remanescentes? Estamos escapando deste mundo maligno e mau, cruel, covarde. Esse mundo que jaz na mão de Satanás, esse mundo mau, esse mundo perverso, oh aleluia, esse mundo debochado, que debocha das coisas sagradas. Chegará o dia em que nós entraremos na eternidade e eles entrarão na grande tribulação. Quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo como também ele é puro. Santifique a sua vida. Oh, recalabachandarai. Oh, aleluia. Eu sei que tem mais gente que precisa vir para frente, para orarmos juntos. Eu não estou aqui para orar por você. Nós vamos orar juntos aqui na frente. Oh. Sua alma anseia, sua alma. Pode cantar, repete, pode cantar. Poderoso Deus. Cadê aqueles que anseiam? Ai, ai, ai. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Poderoso a tua palavra, conforme o Senhor colocou no meu coração, na minha alma, e fez exalar, Senhor, do meu coração, do meu espírito, aquilo que saiu do teu entendimento. Continue abençoando a tua igreja, esses jovens e adolescentes, esse grupo, Senhor, remanescente, que eles prossigam nessa luta, nessa caminhada. Que prossigam, Senhor, pregando a sua palavra. Que prossigam, Senhor, levando o teu evangelho. Que prossigam, Senhor, santificando a vida para a esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus. Obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade de termos ministrado a sua palavra mais uma vez na nossa vida. Agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus.